É crime patrimonial, não é? Qual é o resultado? Diminuição do patrimônio da vítima. O resultado é esse. Percebeu? É crime contra o patrimônio. Extorsão é crime contra o patrimônio. Eu pratico o constrangimento com o fim de diminuir o patrimônio da vítima. Percebeu? Tranquilo? Então o resultado é diminuir o patrimônio. É preciso que tenha havido a diminuição no patrimônio para o crime de extorsão estar consumado? Não. Súmula 96 do STJ. Beleza? Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça. Então, no exato instante em que ele pratica o constrangimento, extorsão consumada e não tentativa. Ok? Olha só. A conduta constranger importa em atos de execução e de consumação. É tudo uma coisa só. É ou não é? É tudo uma coisa só. Agora, e o resultado naturalístico? E se ela pagar os 10 mil reais? Isso vai ser mero exaurimento do crime. Ok? Sim, cabe tentativa de extorsão. Assim cabe tentativa da extorsão mediante sequestro, por exemplo. A tentativa nos crimes formais, ela é difícil de ocorrer. Tá? Os crimes formais, a tentativa é difícil de ocorrer, mas cabe, é possível. Quer ver um outro exemplo de crime formal? Extorsão mediante sequestro. Né? Qual é a conduta? A conduta é sequestrar. Percebeu? A conduta é sequestrar. Sequestrar alguém com o fim de obter um pagamento como preço pelo resgate. Não é isso aí? Então a conduta é sequestrar, mas é sequestrar com uma determinada finalidade. No exato instante em que eu sequestro a vítima, crime consumado. Imagina aí, o cara foi sequestrado hoje, aí por algum vacilo que os marginais deram, a polícia acabou descobrindo ainda hoje, só que à noite, onde era o cativeiro. Foi até o cativeiro, libertou o cara e prendeu os criminosos, ok? Eles nem tinham ainda ligado para a família da vítima para exigir resgate. Entretanto, pela documentação que foi encontrada no cativeiro, está claro que essa era a finalidade. Percebeu? Então, como eles nem ligaram para a vítima, para a família da vítima para pedir resgate, eu tenho uma tentativa de sequestro, certo ou errado? Errado. Sequestro consumado. Mas por que consumado? Porque o crime é um crime formal. Praticar a conduta já importa na consumação do crime. Percebeu? Sequestrar a vítima já importa na consumação do crime de extorsão mediante sequestro. Se ele pede e se a família paga, isso é mero exaurimento do crime. Percebeu? Mas a prática da conduta já vai importar na consumação do crime. Olha o que diz 159. Sequestrar alguém com o fim de... Percebeu? É igual a extorsão, não é? Constranger com o fim de. Ok? Então, o crime é constranger. O crime é sequestrar. Conseguiu sequestrar a vítima? Conseguiu. Beleza. Então já consumou o crime. Imagina aí o seguinte, ó. Imagina aí. E aí com base nisso, tá? A polícia prende um famoso traficante que tinha acabado de cumprir uma pena e estava solto. E aí prende o cara porque a polícia sabe que o cara ainda trafica droga. Não tem provas, mas sabe que ele ainda trafica droga, né? Alguns policiais prendem ele e chegam para ele e dizem, olha, 200 mil, senão a gente vai pegar aquele quilo de cocaína ali, vai dizer que encontramos com você e você tá ferrado, você vai voltar de novo, você vai ser preso, você vai pegar aí mais uns 10 anos. Aí o cara diz, porra, velho, alivia aí pra mim e tal. Não, aliviar nada, 200 mil. Aí ele, olha, eu não tenho esse dinheiro agora, eu preciso de um prazo para levantar o dinheiro. Aí a polícia diz, olha, 2 dias para você levantar o dinheiro, dê um jeito de levantar o dinheiro. E olha, e nem tente fugir, que a gente sabe onde sua família mora, a gente sabe onde sua esposa mora, onde seus filhos moram, a gente sabe onde é a escola dos seus filhos, a gente sabe onde seus pais moram, então nem tente fugir. E o cara aí cai fora e vai conseguir os 200 mil. Só que nesse intervalo de tempo ele liga para a corregedoria, denuncia os policiais, a corregedoria começa a gravar as ligações do telefone dele,
ele combinando com os policiais o local onde vai entregar o dinheiro, e aí a corregedoria percebe que o que ele está dizendo é verdade e arma um plano para ele entregar o dinheiro e prender os policiais, ok? E aí o que é que faz? Marca o dia, hora, ele vai com um saco com notas falsas na mão para entregar para os policiais. A corregedoria já cercou toda a região, chegam lá os 3 policiais para receber o dinheiro. Na hora em que ele entrega o dinheiro para os policiais, os outros policiais da corregedoria chegam e prendem os policiais em flagrante. Beleza? Não é isso que ocorre normalmente? Ponto. Primeira coisa. Esses policiais vão responder por crime de extorsão, tentado ou consumado? Tentativa ou consumação? Nem chegaram a receber o dinheiro. Mas não me interessa receber o dinheiro, porque receber dinheiro é o quê? Exaurimento. Ele praticou a conduta, já consumou. É ou não é? É crime de extorsão consumado e não tentado. Não é isso aí? Segunda pergunta. O flagrante foi válido? Não. Não. Foi preparado? Não. Não. Olha qual é a ideia. Olha qual é a ideia. Não havia flagrante, porque eu não posso prender em flagrante no momento do exaurimento. Eu só posso prender em flagrante no momento da consumação. E esse crime, extorsão, a consumação ocorre quando a gente pratica a conduta. Perceberam? A consumação da extorsão ocorre na hora em que os policiais pegaram o traficante e disseram: quero 200 mil, senão a gente te prende. Pronto, consumou o crime. Ali é o flagrante. Eu não posso prender em flagrante 2 dias depois. Posso? Posso ou não? Eu posso pegar alguém que praticou um furto hoje, encontrá-lo sem nem ter perseguição, né? Pro depende, né? Encontrá-lo 2 dias depois e dizer: você está preso em flagrante, porque eu sei que foi você que... Pode? Não, não tem flagrante. Percebeu? O flagrante é ilegal. Não é isso aí? Então, ó, nesse caso da extorsão, o flagrante só pode ocorrer no momento da conduta. Porque a conduta se confunde com a consumação. Perceberam? A consumação ocorre quando há a conduta do agente. Na hora em que ele constranger a vítima. Ah, Leandro, peraí. Isso quer dizer que o cara não vai responder pelo crime? Não, vai responder. O que eu não tenho é flagrante. Mas ele vai responder pelo crime, não vai? Aliás, os policiais vão responder pelo crime. Vão ser levados para a delegacia, serão ouvidos e logo após liberados pela autoridade policial, porque não tem flagrante. Percebeu? O inquérito vai ser encaminhado para a justiça, vai ter denúncia e por aí lá vai. Percebeu? Mas não tem flagrante. O flagrante é ilegal. Agora, olha só. É possível que a corregedoria possa prendê-los no momento em que eles estão recebendo o dinheiro? Sim, desde que haja uma ordem judicial para isso. A corregedoria pode, inclusive no plantão judiciário, requerer a prisão temporária, não pode? Ó, seu juiz, o caso é esse, está aqui os depoimentos, está aqui as gravações, decrete a prisão temporária, que na hora em que eles chegarem para receber o dinheiro, a gente vai prender. Pronto, beleza, aí pode. Se houver um decreto judicial. Mas a autoridade policial só pode prender em flagrante se houver flagrante. Ela não pode prender em flagrante quando o crime se consumou há 2 dias atrás. Pode? Perceberam? Tranquilo? Olha a importância da gente se ligar nisso aqui. Tá vendo? A conduta praticada pelo agente já importa na consumação. O resultado naturalístico que é previsto no tipo penal, ele é mero exaurimento do crime. Ele não é consumação do crime, justamente por não ser consumação do crime, não é flagrante. Eu não tenho flagrante no momento do resultado naturalístico, ok? Agora, se por algum motivo esdrúxulo lá qualquer, e aí esdrúxulo mesmo, muito azar dos caras, né? Se por algum motivo, na hora em que os policiais estiverem constrangendo o traficante, alguns outros policiais perceberem, poderão prendê-los em flagrante. Naquele momento, depois não tem flagrante. Tranquilo? Então, no crime formal, observa que é bem difícil ocorrer o flagrante, não é?
no crime formal, é bem difícil ocorrer o flagrante. Sobretudo nesse tipo de crime, na extorsão. É difícil ocorrer o flagrante na extorsão. O que a polícia faz, né? E faz de forma ilegal, prende em flagrante no momento do exaurimento. Ok? Isso é comum. A polícia faz isso de forma comum. Mas é óbvio que não é isso que, em que pese a polícia fazer, a gente vai responder na prova, né? Não é isso que a gente vai responder na prova. A gente vai na prova pela técnica, não é? Vocês lembram de um caso caso de relaxamento. Você lembra do caso de uma escrivã da polícia, acho que foi no Rio de Janeiro, que tinha constrangido um empresário a dar dinheiro a ela para alguma coisa lá. O empresário denunciou a corregedoria e a corregedoria armou tudo para prender ela. E na hora em que o delegado consegue arrancar a roupa dela e que pega o dinheiro, ele fala para ela a famosa frase, né? Você está presa em flagrante, né? Tudo errado, não tem flagrante. Ele está, no exaurimento. Percebeu? O exaurimento não é flagrante. Tranquilo? O flagrante tinha que ter ocorrido na hora em que ela praticou a conduta. Beleza? O que não quer dizer, lembrem, é porque às vezes a gente confunde, né? Às vezes a gente confunde a ausência de flagrante com impunidade. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem flagrante, eu não posso prender agora, não é? Eu tenho que instruir um inquérito, encaminhar para a justiça, se for o caso, decretará a prisão preventiva ou a prisão temporária, né? E ao final da instrução processual, se houver condenação, ela vai cumprir a pena dela, beleza? Mas flagrante não tem. Simples, beleza? Então, percebe, o crime material, a lei prevê a conduta e o resultado, e a consumação só ocorre se houver o resultado, é ou não é? No crime formal, a lei também prevê a conduta e o resultado, mas a consumação não depende do resultado. Basta a prática da conduta para que exista a consumação. O resultado vai ser mero exaurimento daquele crime. Tranquilo? Ok? E no crime de mera conduta? No crime de mera conduta, basta ter havido a prática da conduta. A lei não prevê resultado naturalístico. A lei não prevê resultado naturalístico para o crime de mera conduta. Então, basta que o agente pratique a conduta e o crime está consumado. Perceberam? Ou seja, basta que ele pratique os atos de execução para ter havido também a consumação e o exaurimento. Exemplo clássico, violação de domicílio. Violação de domicílio. Beleza? Na hora em que eu entro na casa do cara, pronto, pratiquei ato de execução e também de consumação. Qual é o resultado naturalístico que a lei exige para violação de domicílio? Nenhum. Perceberam? Então, basta que eu pratique a conduta, já houve a consumação e já houve o exaurimento do crime. No crime de... o crime de injúria. O crime de injúria. Não é isso aí? Que está no artigo 140 do Código Penal. Você chega lá pro cara e diz, olha, você é um filho da puta, né? Você praticou a injúria. Mas peraí, é preciso que ele se sinta ofendido em sua dignidade para que exista a consumação da injúria? Não. Basta a prática da conduta. Basta a prática da conduta que o crime está consumado. Perceberam? Eu não tenho um resultado naturalístico previsto no tipo penal para existir a infração penal. Simples? Beleza? Isso aqui está dentro do iter criminis, né? E a ideia é, quando é que eu inicio a execução, quando é que vai haver a consumação e quando vai haver o exaurimento do crime, tá? Isso vai variar. Aliás, essas fases do iter criminis, olha só, essas fases do iter criminis, elas são perfeitas como regra para o crime material, não é? Porque no crime material, essas fases elas são bem distintas. Quer ver uma coisa? Um crime de homicídio praticado mediante uma promessa de recompensa. Ok? Então o cara vai lá,
no dia 1º de janeiro, dá 3 tiros na vítima com o dolo de matá-la para receber uma recompensa que foi prometida para ele. Chegaram para ele e disseram, se você matar, eu te dou 50 mil reais. Beleza? Aí no dia 1º de janeiro, ele vai lá e com o dolo de matar, pratica a conduta, a ação matar. A vítima morre 6 meses depois. Então eu tenho execução 1º de janeiro, consumação 1º de julho, é ou não é? 6 meses depois, e ele só recebeu o dinheiro da recompensa em dezembro, o exaurimento em dezembro. Perceberam? Ele recebeu a recompensa que ele planejava com a infração penal. Tranquilo? O que é esse exaurimento? Como é que a gente pode conceituar o exaurimento? O exaurimento do crime, ele ocorre quando a gente obtém a vantagem, que ele almejava obter com a prática da infração penal. Perceberam? No crime material, essas fases, elas normalmente são bem distintas, ok? Como nesse exemplo que eu dei, não é? Nesse exemplo que eu dei, o cara matou para receber uma recompensa. Então ele primeiro cogitou, realmente 50 mil vale a pena, eu acho que eu vou fazer. Aí depois ele se prepara adquirindo a arma, olha, fases bem distintas, né? Ele primeiro cogita, depois ele se prepara, depois ele vai lá e atira na vítima. 6 meses depois a vítima morre. Outros 4 meses depois ele recebe 50 mil. Percebeu? Então no crime material, essas fases do intercrimes, elas são bem distintas. Nos crimes formais e de mera conduta é que a coisa começa a se confundir um pouco, não é? Porque no crime formal eu não preciso do resultado naturalístico para ter consumação, em que pese a lei prever resultado naturalístico, não é? Esse resultado naturalístico vai ser mero exaurimento. E no crime de mera conduta, basta que eu pratique a conduta para ter ato de execução, ato de consumação e exaurimento da infração penal. Simples. Não, não. Olha só. A pergunta para o pessoal de casa ouvir também. O cara está sendo filmado no momento em que ele está recebendo a propina, né? Ele faz o pacto antes. E aí, na hora em que ele está recebendo a propina, ele está sendo, inclusive, filmado. A ideia de filmar mudaria as fases aqui? Não. É apenas uma prova que poderá ser usada contra ele na instrução processual. Mas o flagrante não tem. O flagrante não tem. Aí é outra história. Se o pacto está sendo feito no momento da entrega, eu tenho em um mesmo momento ato de execução e ato de consumação e ato de... Aí eu posso ter isso tudo em circunstâncias de segundos, não é? Mas posso ter isso tudo em circunstâncias de dias. Sabe o que é que a prova vai cobrar de vocês? Ela vai cobrar de vocês isso apartado, porque todo mundo vai querer que o cara seja preso em flagrante. Como que o cara não vai ser preso em flagrante? O cara constrangeu, ameaçou, exigiu 200 mil reais, e aí só porque passaram-se 2 dias eu não posso prender esse cara? Percebeu? O que a prova vai cobrar é esse caso, porque ela vai querer que você diga, não, flagrante foi válido. Flagrante foi válido porque ele estava na consumação. Exatamente. Exatamente. Lembrem-se sempre disso, ó. E isso é comum. Isso é comum. Caiu numa prova de delegado recentemente a seguinte questão. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o princípio da insignificância aos crimes da lei de drogas. Mas é um crime da lei de droga? É. O usuário, a conduta do usuário é um crime da lei de droga? Aplica insignificância? Sim ou não? Aplica, o Supremo aplica. O Supremo aplica. Tem um voto
Tem um voto do Lewandowski que virou até cômico, né? Que ele, cômico e todo mundo comenta ele. Ele diz no voto dele, se a quantidade de maconha apreendida não era suficiente nem para fazer um fininho, aplica-se o princípio da insignificância, né? Ele pôs no voto dele. Se a quantidade da maconha apreendida não era suficiente nem para fazer um fininho, então aplica-se o princípio da insignificância. Ou seja, o Supremo aplica, não aplica? Sabe qual era a resposta da prova? Era uma prova de delegado. Ele não está querendo que você pense como defesa. Ele está querendo que você pense como acusação. Se você é delegado de polícia. Percebeu? Então a coisa muda, não muda? A mesma ideia a gente vai levar para uma prova da OAB. A prova da OAB, como regra, né? Ela vai te cobrar aquilo que a defesa pensa, porque a função do advogado, né? Na maioria absoluta dos casos, é fazer defesa. Então a gente vai precisar, na maioria absoluta, óbvio, sempre de forma técnica, tá? Sempre de forma técnica, mas pensar como defesa, não é? Na maioria dos casos. Se é numa prova da OAB e eles colocam essa pergunta, o que a gente vai responder? Sim, aplica-se. Aplica-se o princípio da insignificância, porque o Supremo aplica para o caso do usuário e ali é um crime da lei de droga. Ponto final. E o que o gabarito queria lá na prova de delegado, foi a CESP que pôs, e que o gabarito queria lá era que você dissesse que não aplica. Porque lá você está com uma outra ideia, né? Com a ideia de prova de polícia, prova de Ministério Público, aí a coisa muda. Aí a sua ideologia vai mudar. Percebeu? E para aqui, para a OAB, você tem que pensar, lembra, sempre de forma técnica, mas principalmente como defesa. Ok? Mas sempre de forma técnica. E a ideia aqui é a seguinte, como eu estou no exaurimento, não tem flagrante. Mas óbvio, houve a infração penal, não houve? Ela foi consumada e não tentada, não é? Ela foi consumada e não tentada, porque receber dinheiro é mero exaurimento, não importa em consumação. Justamente por isso, ele responde por extorsão consumada, mas não tem flagrante. O flagrante é legal. A autoridade judicial, ao receber aquele flagrante, deverá relaxar a prisão. Pode até decretar preventiva, não pode? Se houver elementos para decretar preventiva. Pode fazer, inclusive, isso na mesma decisão, não pode? Beleza, pode. Ok? O que ele não pode é dizer que o flagrante foi válido, porque não foi válido. O flagrante foi ilegal. Tranquilo? Beleza? Então, ó, certinho. Essa ideia aqui do iter criminis, tá? Importa em a gente fazer essa distinção dessas fases. E olha só, a gente está falando de quê aqui ainda? Da conduta do cara. Da conduta que ele praticou. A conduta que ele praticou levou à consumação do crime, ou eu ainda estou na tentativa, né? Se levou à consumação, a depender de qual seja o crime, né? Essa conduta já pode importar na consumação, a simples prática da conduta, né, já pode importar na consumação, ou até mesmo a simples prática da conduta não vai importar na consumação. Eu preciso do resultado naturalístico para que essa consumação ocorra, para que essa consumação sobrevenha, tá bom? Além e dentro desse contexto aqui, o artigo 14 do Código Penal diz claramente: o crime está consumado quando a conduta do agente consegue reunir todos os elementos da definição legal do crime. Ok? O crime está consumado quando a conduta que o agente pratica consegue reunir todos os elementos da definição legal do crime. Essa discussão, a gente primeiro estava discutindo quando é que inicia a execução, não é? Agora a gente vai discutir isso aqui, ó. Quando é que vai existir a consumação na conduta do agente, sobretudo, olha só, sobretudo no crime material, não é? Porque no crime formal ou no crime de mera conduta a coisa é mais simples, não é? Mas no crime material, que o resultado naturalístico é exigido, essa discussão, ela é acirrada, tá? Por exemplo, no crime de furto, que está no artigo 155 do Código Penal, a nossa doutrina, hoje,
né? Hoje a gente tem até uma posição curiosa, que a doutrina majoritariamente diverge do STJ e do STF, ok? A doutrina majoritariamente diverge do STJ e do STF. Para nossa doutrina, a consumação do crime de furto, que é um crime material, não é um crime material? Furto é material. Exige o resultado naturalístico para consumar. Qual o resultado? Diminuição do patrimônio da vítima, né? Sem esse resultado naturalístico, não tem consumação do furto. Então, ó, a ideia de você migrar do ato de execução para a consumação no furto, para nossa doutrina, tem que ter a posse mansa e pacífica do bem. Não basta a mera inversão da posse. É preciso que o agente obtenha a posse mansa e pacífica do bem. Ou seja, se eu subtraio, fujo, alguém me persegue e 1, 2 ou 3 quilômetros depois consegue me alcançar e toma de volta, não houve furto consumado, mas sim furto tentado. Ok? Tranquilo? Para nossa doutrina. Porque não houve a posse mansa e pacífica. O agente foi perseguido desde que ele conseguiu subtrair o bem e fugir, não é? Então eu tenho uma tentativa de furto e não um furto consumado, ok? Olha só. Se eu pego esse mesmo exemplo e trabalho com aquilo que diz o STJ e o STF, furto consumado. Por quê? Basta para o STJ e para o STF, basta que o bem saia da esfera de disponibilidade da vítima. Basta que o bem saia da esfera de disponibilidade da vítima, eu tenho um furto consumado. Não é preciso a posse mansa e pacífica do bem. Ok? Então imagina que no intervalo todo mundo sai daqui da sala, aí um aluno pega o notebook de um outro aluno, põe dentro da mochila e deixa ali no canto. Beleza. Aí quando todo mundo volta, dão por falta do notebook do aluno, começa a procura daqui, procura dali, procura daqui, procura dali, encontra na mochila do outro cara. É tentativa ou consumação? Para a nossa doutrina, tentativa. Para a nossa doutrina, tentativa. Para o STJ e para o STF, furto consumado. Percebeu? Então, as posições da ideia de quando a conduta do agente preenche todos os elementos da definição legal do crime, né? Ela, hoje, para o furto, por exemplo, a doutrina diverge da jurisprudência. Se a prova perguntar, eu respondo qual dos dois? Jurisprudência. A não ser que a prova pergunte explicitamente o que pensa a doutrina, ok? A não ser que a questão diga, segundo a posição doutrinária dominante, aí é outra história. Aí você vai lembrar, tem que ter posse mansa e pacífica, né? Mas se a pergunta for segundo a jurisprudência ou se não citar uma coisa nem outra, fiquem com a jurisprudência, ok? Tranquilo? Quando o bem sai da esfera de disponibilidade da vítima, quando a vítima não pode mais dispor da coisa como sua, né? Então já houve a consumação do crime de furto. O projeto de Código Penal que está vindo por aí, está trabalhando com uma regra explícita para essa tentativa dos crimes patrimoniais. Está dizendo que a mera inversão da posse, por si só, não configura a consumação do crime. Ok? O próximo Código Penal, que está no Senado, lá para ser votado, que foi entregue lá pela comissão, ele está deixando isso expresso, né? Está falando do crime consumado, do crime tentado, e aí tem um parágrafo único no artigo que trata disso. E nesse parágrafo único ele diz: a mera inversão da posse nos crimes patrimoniais, por si só, não configura a consumação do crime. Ou seja, está querendo ir de encontro praticamente com aquilo que está sendo dito pelo STJ e pelo STF, né? Está querendo que prevaleça a posição doutrinária, né? De que a mera inversão da posse, né, não vai importar por si só na consumação do crime. Tranquilo? Beleza? Mas está aí, tá? Essa ideia do crime consumado que está no artigo 14, inciso 1 do Código Penal, tá? Agora, quando a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente,
aí eu tenho a tentativa, não é? Quando é que eu tenho essa tentativa? Quando o agente, primeiro, inicia a execução. Se não houve início de execução, não tem por que falar em tentativa, não é? Quando ele inicia a execução e quando circunstâncias alheias à sua vontade interrompem a execução, ok? Ele está dentro da casa, né? Para subtrair os bens, pegou a televisão, pôs debaixo do braço, está escolhendo outra coisa para pegar, ouve a sirene de uma viatura da PM, fica com medo, deixa a televisão lá e foge. Tentativa. Por quê? Porque ele, primeiro, iniciou a execução do crime de furto, não é? Ele pegou um bem, não pegou um bem? Ele iniciou a execução do crime de furto. Segundo, ele não consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Então eu tenho uma tentativa. Não é isso aí? Eu tenho claramente uma tentativa de furto, tá? Agora, essa questão do crime consumado e do crime tentado, ela gera algumas discussões claras quando o crime é um crime complexo. Lembram do crime complexo? Aquele crime que é formado por duas condutas que por si só já são crimes. No roubo eu tenho subtração mais violência ou grave ameaça. Subtração é crime, não é? Violência ou grave ameaça também são crimes? São. Juntou as duas coisas, formou um outro crime. Latrocínio. Subtração mais a morte. É ou não é? Latrocínio, subtrair e matar. Então, duas figuras que por si só já são crime, foram juntadas para formar um outro crime. Não é isso aí? Nesses crimes complexos, a coisa gera uma discussão maior que a gente vai pensar nela logo depois do intervalo. Vamos dar uma pausa.